Você já imaginou como seria se Tanjiro tivesse conhecido outros Hashiras no primeiro episódio de Demon Slayer? Nesse vídeo vamos explorar essa possibilidade e analisar como isso teria afetado a história e os personagens. Será que a presença de mais Hashiras teria mudado o rumo da trama? Se você é fã de Demon Slayer, sabe que os Hashiras são personagens extremamente importantes na trama. Por isso é muito interessante pensar em como a história teria se desenvolvido se Tanjiro tivesse encontrado outros Hashiras logo no início da jornada. Então, ao longo desse vídeo, vamos especular sobre essa possibilidade e analisar como isso teria impactado a história de Demon Slayer. E se você gostou do tema desse vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma teoria como essa. Agora sim, comecemos. Vamos começar apresentando alguns Hashiras que poderiam ter aparecido no episódio 1, começando por Shinobu. Ela provavelmente teria sido mais gentil com Tanjiro e Nezuko, já que é conhecida por seu jeito doce e sua habilidade em preparar remédios. Ela poderia ter ajudado Nezuko com a cura de suas feridas, e ao descobrir que Tanjiro é um sobrevivente do massacre de sua família, teria mostrado grande compaixão e apoio emocional. Sanemi, por outro lado, teria sido uma presença mais hostil. Ele é conhecido por sua atitude agressiva e se recusa em acreditar em que os demônios possam ser bons. Seria interessante ver como Tanjiro e Nezuko reagiriam a essa hostilidade e como Sanemi lidaria com a situação quando ele percebesse que Nezuko não era uma ameaça. Se Kyojuro Rengoku estivesse presente no episódio 1 de Demon Slayer, provavelmente teria se mostrado bastante animado e entusiasmado em conhecer Tanjiro e Nezuko. Como um dos Hashiras mais otimistas e apaixonados pela sua missão de combater os demônios, ele teria visto na dupla uma oportunidade de cumprir sua missão de uma forma ainda mais especial. Rengoku é conhecido por ser um Hashira extremamente honrado e respeitável, e provavelmente teria tratado Tanjiro e Nezuko com muito respeito e admiração. Além disso, como ele é um usuário da respiração das chamas, pode ser que ele tenha se interessado especialmente pela capacidade de Nezuko de resistir ao sol. No geral, é provável que Rengoku tivesse se mostrado um aliado valioso para Tanjiro e Nezuko desde o início, os ajudando a compreender melhor o mundo dos Hashiras e a ajudar a encontrar seu caminho em direção à cura para Nezuko. E esses são apenas alguns exemplos de como cada Hashira poderia ter interagido com Tanjiro e Nezuko. É interessante pensar em como a história poderia ter se desenvolvido de maneira diferente se um desses personagens tivesse aparecido logo no início da trama. Agora vamos especular como isso teria afetado o objetivo principal de Tanjiro de curar Nezuko e como a presença de outros Hashiras teria mudado a dinâmica entre os personagens. Bom, se Tanjiro tivesse conhecido outros Hashiras desde o início, o objetivo de curar Nezuko teria ficado mais complicado. Cada Hashira tem sua própria visão sobre os Demon Slayers e a maneira como os demônios devem ser tratados. Alguns podem não concordar com o objetivo de Tanjiro de curar Nezuko e podem vê-la apenas como uma ameaça. Além disso, a presença de outros Hashiras teria mudado a dinâmica entre os personagens, já que cada um deles tem a personalidade diferente e um conjunto único de habilidades. Isso teria afetado a forma como Tanjiro e Nezuko interagem com os outros personagens, bem como a maneira como eles abordam a situação. Alguns Hashiras podem ter sido mais amigáveis e dispostos a ajudar, enquanto outros podem ter sido mais hósteis e desconfiados. Em geral, a presença de outros Hashiras teria criado mais tensão e desafios para Tanjiro e Nezuko, mas também poderia ter fornecido mais oportunidades para o crescimento e desenvolvimento de personagens. Além disso, a presença de mais Hashiras poderia ter mudado o foco principal da história, com mais tempo dedicado às interações entre eles e menos tempo focado na jornada de Tanjiro e Nezuko. Em termos de enredo, a presença de mais Hashiras poderia ter levado a um confronto mais rápido e eficiente com os demônios da lua inferior, já que haveria mais poder e conhecimento à disposição para o protagonista Tanjiro. Por outro lado,
também poderia ter criado uma situação em que Tanjiro e Nezuko se tornariam um pouco menos importante para a história, já que eles não seriam mais os únicos a enfrentar os demônios que apareceram em sua jornada. Também há um risco de que a presença de muitos personagens importantes poderia ter levado a um enredo mais complexo e confuso, tornando difícil para os espectadores acompanharem e se envolverem com a história. Vamos explorar também as diferenças de personalidades e habilidades entre os Hashiras e como isso teria impactado a dinâmica entre eles e com Tanjiro. Será que haveria conflitos entre eles? Como isso afetaria a união dos Hashiras na luta contra os demônios? Cada um possui habilidades e personalidades únicas que poderiam gerar conflitos ou complementar uns aos outros. Além disso, os diferentes estilos de luta e habilidades de cada Hashira poderia ser uma grande vantagem no combate contra os demônios de lua inferior. Kyujuro Rengoku, por exemplo, é conhecido por sua técnica de chamas, que seria extremamente útil em uma luta contra os demônios. Já Tengen Uzui possui uma habilidade única de combate corpo a corpo, que poderia ser valiosa em situações de combate em espaços fechados. Por outro lado, a presença de mais Hashiras também poderia gerar conflitos internos. Diferentes opiniões sobre como agir em determinadas situações poderiam gerar discussões. No entanto, é importante lembrar que todos têm um objetivo em comum: lutar contra os demônios e proteger a humanidade. Em resumo, a presença de mais Hashiras desde o início poderia gerar tanto conflitos quanto uma maior união do grupo. Certamente, isso afetaria o desenvolvimento dos personagens e a dinâmica da trama, criando novas possibilidades e desdobramentos para a história. Agora vamos imaginar como tudo isso aconteceria em uma situação hipotética. Bom, Tanjiro, após ter a família atacada pelos demônios e ter a sua irmã Nezuko transformada em um demônio, segue em busca de uma cura para que ela volte a ser humana. Digamos que Tanjiro tenha conhecido Kyujuro Rengoku no episódio 1 em vez de Gyuto Tomioka. Como um Hashira experiente, Rengoku teria imediatamente reconhecido o potencial de Tanjiro como um caçador de demônios e provavelmente teria oferecido sua ajuda para treiná-lo e ajudá-lo a curar Nezuko. No entanto, como Rengoku é um indivíduo muito focado e impetuoso, ele poderia ter tido dificuldades em aceitar a decisão de Tanjiro de curar sua irmã transformada em um demônio. Isso poderia ter levado a conflitos entre eles e possivelmente atrasar a cura de Nezuko. Por outro lado, a presença de Rengoku poderia ter sido fundamental na luta contra os demônios da lua inferior. Sua habilidade com as chamas e sua determinação em proteger os inocentes poderia ter sido cruciais na batalha. No entanto, a presença de outros Hashiras também poderia ter criado tensões e conflitos dentro do grupo, o que poderia ter afetado a união da luta contra os demônios. No geral, é difícil dizer exatamente como as coisas teriam acontecido se Tanjiro tivesse encontrado Rengoku em vez de Gyuto Tomioka, mas é certo que teria mudado significativamente a dinâmica da história. Bom, chegamos ao fim do vídeo. Espero que você tenha gostado dessa possibilidade interessante que exploramos hoje. Essa é uma prova de como é divertido imaginar como as coisas poderiam ter sido diferentes em nossos animes favoritos. Não se esqueça de deixar nos comentários sua opinião sobre essa possibilidade. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, respeite sempre seu pai e sua mãe. Valeu, fique com Deus, fui!